Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o diagnóstico de depressão. Eu me chamo Karen Fernandes e eu sou psicóloga. Falando sobre a depressão. A depressão, ela traz alguns sintomas de tristeza, falta de vontade, humor deprimido, falta de prazer na realização de atividades antes prazerosas. Então, muitas vezes, as pessoas têm dúvida se estão com depressão ou se é só uma tristeza passageira, vamos dizer assim. Mas a depressão, para que seja fechado um diagnóstico de depressão, precisa estar dentro de alguns critérios diagnósticos. Então, esses critérios são alguns sintomas que você deve apresentar por mais ou menos 2 semanas, no mínimo. O diagnóstico ele é feito de maneira clínica, ou seja, não existe exame laboratorial, não existe exame de imagem que você faça para detectar a depressão. Não, a depressão a gente faz o diagnóstico a partir da história clínica, ou seja, você vai a um consultório médico ou psicológico e ao contar a sua história, ao contar os sintomas que você vem apresentando, o médico ou o psicólogo vão fazer o diagnóstico ou não de depressão. O diagnóstico, para que ele seja fechado, você precisa estar apresentando 5 ou mais sintomas que eu vou listar. Fora isso, além dos sintomas, tem a questão do humor deprimido, a falta de vontade, pessoa que tem depressão, ela dorme demais ou ela perde o sono. Então, precisa ser avaliada a sua queixa junto com os sintomas que você vem apresentando. Os sintomas são humor deprimido, anedonia, que é a falta de prazer em atividades que antes para você era extremamente prazeroso, por exemplo, fazer exercício, ou mesmo tocar um instrumento, sair com a família, jogar um jogo que antes para você era muito emocionante e tal, e aí de repente tudo aquilo perdeu a graça, tudo aquilo perdeu o sentido. Perda de apetite ou aumento do apetite, vai depender de cada um. Distúrbio do sono, a pessoa pode ficar com muito mais sono que o normal ou perder o sono completamente, passar noites e noites acordadas, porém prostradas numa cama, sem vontade de levantar dali para fazer nada. Distúrbio do apetite, a pessoa pode simplesmente parar de comer tudo e qualquer coisa ou mesmo começar a comer demais. E aí pode ter uma associação com a ansiedade, mas isso também deve ser visto por um profissional. A falta de energia, como eu coloquei, a pessoa fica sem vontade de fazer nada. Então fica aquela pessoa desanimada, aquela pessoa prostrada numa cama, num sofá, sem energia para nada, não consegue nem levantar para tomar um banho, por exemplo, nem para cuidar da sua higiene pessoal. Além de todos esses sintomas, nós temos as ideias suicidas. Muitas vezes, a pessoa que está com depressão, ela começa a ter ideias suicidas de forma repetitiva. Por quê? Porque ela acha que no suicídio vai estar a resolução de todos os problemas dela. Ela entende que morrer, acabar com tudo aquilo, é a melhor solução. Ou seja, nada mais vale a pena. Então, para que eu não fique assim, para que eu não fique dando trabalho para meus familiares, para que eu não fique dando trabalho para outras pessoas, é melhor que eu acabe com tudo isso e cometa o suicídio. Então nós devemos ficar muito atentos para pessoas com essas ideias suicidas, pois aquelas pessoas que a gente sabe que já passou na mente de que o suicídio é a melhor solução, elas precisam de uma atenção redobrada. Por quê? Para que de fato elas não cheguem às vias de fato. Então a gente precisa ter muito cuidado com as pessoas que já estão com ideias suicidas, tá bom? Então assim, a depressão ela é classificada em vários tipos. E aí, para que seja enquadrado em um tipo ou em outro, vai depender da presença de sintomas. Há quanto tempo vem sentindo e quais desses sintomas a pessoa tem apresentado. Nós temos depressão maior, depressão menor e a distimia.
O transtorno de depressão menor, ele requer que você se enquadre entre 2 a 4 desses sintomas em um período de 2 semanas, mais ou menos. O mínimo é estar sentindo há pelo menos 2 semanas, então, para a depressão menor. A distimia já requer a presença de 2 a 5 sintomas desses citados, para que você tenha um diagnóstico de distimia, que já é aquela depressão mais duradoura. Às vezes as pessoas têm sintomas depressivos há mais de 2 anos, e é o caso da distimia. Vem vindo, sendo prorrogado uma consulta, uma avaliação por medo, ou mesmo porque não consegue sair de casa, e ainda tem muita questão do preconceito. A pessoa deprimida, ela sofre muito preconceito, as pessoas dizem que é frescura, as pessoas dizem que é falta de Deus. Então a gente precisa ter muito cuidado. Se a gente tem alguém próximo a nós com sintomas de depressão, a gente precisa entender que a depressão ela é uma doença e não frescura. E assim como qualquer outra doença, ela deve ser tratada como tal. A depressão, o tratamento, a gente pode aliar tanto a psicoterapia quanto o uso de medicação em alguns casos. Então, ela não pode ser vista como frescura ou como falta de Deus, né? A pessoa precisa de atenção e precisa dos cuidados necessários para que ela consiga sair desse quadro. Porque senão vai perdurar um bom tempo e vai ficar aquela pessoa como de ele é depressivo, ela é depressiva, né? Nós não devemos enquadrar as pessoas, nós devemos tentar ajudá-las para que elas consigam sair desse quadro, tá bom? E também ainda tem a depressão maior, como eu havia dito para vocês anteriormente, que a depressão maior vai se enquadrar também nesses igual ou mais dos 5 sintomas. Karen, quer dizer então que eu preciso ter 5 sintomas para dizer que eu tenho depressão? Não necessariamente. Vai ser avaliada a sua história, vai ser avaliado os seus sintomas e daí feito o enquadramento em algum dos tipos de depressão. Mas não necessariamente você precisa ter os 5 sintomas, tudo bem? Então a gente vai ficar por aqui hoje e eu te vejo no próximo vídeo.